Sejam bem-vindos a mais um Segunda Sem Dietas. E hoje o tema, para mim, é muito importante passar para vocês, porque não existe uma vida sem dieta sem o conhecimento necessário para que você possa realizar as próprias escolhas. E esse é o intuito do Segunda Sem Dietas. Hoje, o nosso tema que é se você sabe o que você está comendo. Você tem noção do que você está comendo? Com tantas opções, principalmente industrializadas, a gente acaba que muitas vezes a gente fica perdido nas escolhas alimentares. Então hoje eu vou ensinar você como você pode realizar as melhores escolhas, o conhecimento necessário para isso, tá bom? O primeiro de tudo que vocês precisam saber, a primeira coisa que você precisa saber é o porquê você precisa ler rótulo. Por que você precisa ler rótulo? Por que você precisa saber o que é diet, o que é light? Por que você precisa compreender os alimentos, entender os alimentos? Porque em uma vida sem dietas, o poder da escolha está em suas mãos. Então, se você tem o poder da escolha de realizar suas melhores escolhas alimentares, então você precisa compreender que você pode sim ter o conhecimento necessário para escolher melhor aquele alimento. Porque de nada adianta quando você está dependente de uma nutricionista, quando você é dependente de alguém que vai te passar uma dieta ali prescrita, você simplesmente fica esperando aquele profissional te entregar o cardápio, te entregar o que você pode e o que você não pode comer. E com essa abordagem sem dietas, você tem que entender que você que faz as suas escolhas. O profissional, eu como terapeuta nutricional, eu vou te ensinar a caminhar. Eu vou te ensinar como você pode realizar suas escolhas, como você pode realizar melhores escolhas. Mas o poder da escolha está em tuas mãos. Então, primeira dúvida, e eu acho que é uma questão que pega muitas mulheres, é a questão do diet e do light. Quando você quer emagrecer, quando você está de dieta, você já busca logo o diet e o light. Mas será mesmo que é diet? Será mesmo que é light? Vocês sabem o que é diet? Vocês sabem o que é light? Então, os produtos diet e os produtos light, diferente do que muitas pessoas conhecem, eles não são simplesmente o diet é isento de açúcar e o light é menos gordura. Não é isso, tá? Então, os produtos light, eles têm na sua composição menos 25 a 35% de algum determinado ingrediente. Independente, pode ser gordura, pode ser sal, pode ser açúcar, qualquer tipo de ingrediente daquele produto. No light, você vai ter uma diminuição, um percentual de diminuição. Ou seja, o produto light é aquele produto que vai ter menos de um determinado alimento, de um determinado nutriente. Independente se esse nutriente seja gordura, açúcar, sal, independente, tá? Já os produtos diet, quando a gente fala de diet, a pessoa pensa, diet é sem açúcar. Não necessariamente também. Porque os produtos diet, eles expressam uma exclusão de algum alimento. E esse alimento também pode ser o açúcar, pode ser a gordura, pode ser o sal, pode ser qualquer ingrediente daquele alimento. Então, para recapitular, produtos light, eles têm uma diminuição de uma porcentagem de algum ingrediente.
e o produto diet tem a exclusão de um determinado nutriente. E aí você fala, Tayane, mas eles são vendidos para dieta, eles são vendidos, o diet, eu sempre comi o diet achando que era sem açúcar, enfim. Mas não é isso. Não necessariamente o diet precisa não ter açúcar. E muitos alimentos ditos diet, eles são adoçados com outros tipos de açúcar. Muitas vezes você olha o produto diet ali e diz, aquele produto é diet, então é sem açúcar. Mas quando você vai olhar nos ingredientes, eles podem ter maltodextrina, maltodextrose, açúcar invertido, açúcar recomposto, açúcar reconstituído. Tudo isso é açúcar. Então, quando você comprar qualquer alimento, em vez de você comprar só pela capa, olhem os ingredientes e tenham noção do que você realmente está precisando, tá bom? É assim, gente, tudo que eu estou falando aqui para vocês não é para vocês ficarem na noia de que, ai meu Deus, agora eu vou ficar olhando os ingredientes o tempo todo. Não é isso, tá? Não é isso. Você não precisa ficar na noia para isso, para olhar o diet e o light. O que eu tô querendo falar com vocês aqui é porque simplesmente, muitas vezes, vocês compram produtos achando que está pagando mais caro por algum alimento, porque aquele alimento é mais saudável, porque aquele alimento vale mais a pena. E, na verdade, aquele alimento não necessariamente vai entregar o que você está buscando, tá? O que é que acontece com os produtos Diet Light, já entrando na questão dos alimentos industrializados? Todos os produtos Diet Light, por retirar ou diminuir algum ingrediente, ele precisa acrescentar outro para dar aquele mesmo sabor, para dar aquela palatabilidade que você está buscando naquele alimento. Porque, sinceramente, você quando busca um chocolate diet, você busca um chocolate diet, mas na verdade você quer sentir o sabor do açúcar. Então, para isso acontecer, a indústria utiliza de outros métodos. Você pega um chocolate diet achando que ali está sem açúcar e, na verdade, alguns estão sem açúcar, mas para dar aquele sabor, aquela textura daquele chocolate, ele simplesmente vai aumentar a concentração de gordura. Então, uma coisa que tinha X quantidade de gordura, agora vai ter Y, vai ter uma quantidade muito maior, para suprir aquela necessidade do açúcar, tá? E assim com todos os outros ingredientes. Tayane, então quer dizer que eu não posso consumir alimentos diet light? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é para você não comprar gato por lebre. A indústria utiliza de ideias para que você compre achando que está comprando uma coisa legal, uma coisa boa e que na verdade não é, tá? A questão dos industrializados, aí muitas pessoas vão dizer assim, mas hoje em dia quase nada não é industrializado, e isso é uma verdade. Eu consumo produtos industrializados, todos nós consumimos. Hoje em dia, na vida que a gente leva, é quase impossível a gente não ter o consumo de produtos industrializados. Mas a ideia central é você saber realizar suas melhores escolhas. Saber encontrar os produtos industrializados que mais se adequam, se adaptam ao seu estilo de vida. E nem sempre aquele produto industrializado que diz ser saudável como nem sempre aquele produto industrializado que você acha que não é saudável é ruim para o consumo. Tudo é uma questão de equilíbrio, tudo é uma questão de contexto, tá bom? Eu gosto muito de dar esse exemplo,
que é em relação às feiras. Eu falo de produtos industrializados como assim. Hoje eu estava até escrevendo sobre isso, que é interessante que a gente comece a descascar mais e desembalar menos. Comer comida de verdade. E quando eu falo a comida de verdade, não é aquele conceito de dieta, tá, gente? A comida de verdade é aquela comida que nós crescemos comendo, e dos nossos pais, dos nossos avós, a comida natural, aqui a natureza traz pra gente as verduras, os legumes, as frutas, e muitas pessoas vão dizer assim: ah, Tayane, mas eu não tenho costume, eu não gosto. Então, se você não gosta de salada, se você não tem o costume de comer os legumes, volta lá no meu IG, eu fiz uma live só disso, de como você pode tornar a salada mais prazerosa. Mas, na verdade, quando eu falo de comer comida de verdade, é você dar mais importância aos alimentos que vêm da terra, aos alimentos menos industrializados. E aí você vira e fala para mim: ah, Tayane, mas hoje em dia tá tudo cheio de agrotóxico, tá tudo cheio de química. E daí que vem a feirinha de bairro e o supermercado. Pensem comigo, num supermercado a demanda de legumes, de verduras, de frutas é muito maior do que na feirinha de bairro. Concorda comigo? A partir do momento em que a demanda é maior, automaticamente essa produção precisa também igualmente ser maior. No caso do supermercado, a demanda é muito grande e eles precisam comprar de grandes produtores. Esses produtores, para terem maior condição para suprir a necessidade de seus compradores, é claro que eles vão tentar de tudo para adiantar esse processo, tanto de plantação até o processo de colheita, porque quanto mais ele tiver, mais ele colher, mais ele vai vender e mais ele vai ganhar. Então, a partir disso daí, você já entende que no supermercado a demanda é muito maior, e se for parar para comparar a demanda de feirinha de bairro, um exemplo, aqui no meu condomínio tem todo sábado uma feirinha de bairro. Essa feirinha, ela pode já tá crescendo, já tá ganhando mais pessoas, as pessoas já estão comprando mais nessa feirinha, ela tá crescendo em número, mas nada se compara ao supermercado. Então, quando você for experimentar, comprar legumes, frutas, verduras, sempre dê preferência à feirinha de bairro, porque apesar de você comprar aquele produto e você poder ter química, enfim, que a gente sabe que é utilizado isso, se você não pode comprar orgânico, compre em feirinhas de bairros, de menores produtores, tá? E também desconfie daquelas frutas e daquelas verduras de cinema. Sabe aquelas frutas e as verduras que chega a brilhar no seu olho? Que você fala: meu Deus, que coisa linda, parece um quadro. E a fruta perfeitinha, desenhadinha, também não existe, tá? Você tem a certeza que aquela fruta muito perfeita, aquela sem nenhuma imperfeiçãozinha, sem nenhum machucadinho ali, você tem a certeza que a quantidade de química utilizada para conservar aquela verdura, para conservar aquela fruta é maior. Para você comprar as suas verduras e os legumes, sempre dê preferência na sua feirinha de bairro, tá bom? A terceira questão, agora nós vamos entrar na leitura de rótulos, tá? E aí muitas pessoas se pegam nessa leitura de rótulo porque simplesmente elas olham a tabela nutricional. Ah, eu vou comprar aquele produto industrializado, e quando eu falo produto industrializado, gente, é porque passou por processo de fábrica, tá?
todo produto que a gente pega embalado ou em caixa passa por um processo de fábrica. Então, por isso que não é aquela questão de alimento, tá? Comida perfeitinha, aquele alimento. A comida vem da terra, a comida vem da caça, a comida vem da pesca. E quando a gente passa para esses produtos industrializados, aí a gente já entra num processo de embalagem, de processamento, enfim. Eu gosto muito de dar o exemplo do amendoim japonês. O amendoim japonês é delicioso, eu gosto, eu amo amendoim japonês, mas quando você olha os ingredientes, você meio que não entende o processo que a indústria faz com aquele produto, porque se você comer o amendoim japonês, ele é bem salgadinho. Mas quando você olha o rótulo ali, o rótulo daquele produto, daquele alimento, de qualquer alimento que você comprar, o rótulo, aquele quadradinho que bota quantidade por dia de carboidrato, de proteína, de gordura, não quer dizer nada. Por que não quer dizer nada? Porque simplesmente ali tem os nutrientes no macro, tá? Tem ali os nutrientes completos. Tem carboidrato, você sabe que tem carboidrato, você sabe que tem proteína, você sabe que tem gordura, mas ele não detalha qual é o real ingrediente que tem ali. Por isso que toda vez que eu falo em relação à leitura de rótulos, eu sempre falo em lista de ingredientes, tá? A leitura de rótulos vai ter ali uma quantidade determinada pela Anvisa. O que é isso? Um exemplo, você pega ali um pacote de biscoito recheado. O pacote de biscoito recheado, eles botam um exemplo. 2 biscoitos recheados equivale à quantidade para uma dieta de 2.000 calorias. 2 biscoitos recheados. Agora, vire para mim e diga que você, quando come biscoito recheado, come só 2 e está satisfeito. É muito difícil isso. Então, quando você olha um biscoito ou qualquer ingrediente, aquela tabelinha nutricional ali, eles botam uma quantidade que para a Anvisa vai ser liberado. Então, a porcentagem que tem ali é de uma dieta geral, de uma dieta macro, que não necessariamente vai ser a sua, tá? Então, aí depois vem o mais importante, a lista de ingredientes. Na lista de ingredientes, você vai ter exatamente o que tem naquele alimento. Outro exemplo que eu gosto de dar também é do pão integral. O pão integral, para ser integral, tem que ter a farinha de trigo integral. Parece trocadilho, parece até brincadeira, mas se você for olhar em alguns alimentos que se dizem integral, eles são mais brancos do que o arroz branco, é mais branco do que o pão branco, é mais branco do que o arroz branco, e ele só tem escrito ali na embalagem integral. Quando você vai olhar na lista de ingredientes, não aparece nenhum alimento integral ali, nenhuma farinha de trigo integral, nem para dar um tchauzinho para você. Então é muito importante vocês estarem atentos a isso. Voltando ao amendoim dourado, quando você olha a lista de ingredientes, você sabe que aquele amendoim, ele é salgado, né? Ele é muito salgado, ao meu paladar ele é salgado. Mas quando você vai olhar a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é o amendoim, depois vem a farinha de trigo integral, farinha de trigo branca, que é aquela capinha daquele amendoim, é feita com farinha de trigo, tá? E o terceiro ingrediente é o açúcar. Então, um alimento muito salgado tem mais açúcar do que o sal. Quando você olha assim, você fala, como assim o amendoim dourado, o amendoim japonês pode ter mais açúcar e ser salgado? Isso são questões da indústria que eles vão utilizar temperos, eles vão utilizar aditivos para que esse sabor seja mais agradável ao seu paladar. Toda a estratégia de produtos industrializados é o seguinte:
não tem o mesmo sabor do que o produto natural, do que o alimento natural. Eu preciso fazer com que aquela pessoa, com que aquele consumidor goste daquele produto e queira consumir mais. Para crianças, a estratégia utilizada são as cores dos pacotes do salgadinho, são os brindes, são os brinquedos, são os atrativos, são as propagandas. Eu tava, outro dia não, tem um tempo já, com o meu sobrinho aqui em casa. E aí passou o comercial do Treloço, daquele biscoito Treloço. Eles começaram a dançar naquele comercial, porque a música é atrativa para as crianças. Eles dançaram, acharam o máximo. E aí, simplesmente, minha mãe, achando aquilo bonito, comprou biscoito para eles. Acreditem, eles não comeram biscoito. E muitas crianças são atraídas pelo alimento, o adulto também é atraído pelo alimento através de uma cor, através de uma propaganda que o marketing utiliza para fazer com que a gente consuma cada vez mais, tá? Então, o primeiro ingrediente, quando você vai lá na lista de ingredientes, você tem que estar atento aos ingredientes para saber o que realmente você está comendo. Então, o primeiro ingrediente daquela lista de ingredientes é o que mais contém no alimento. Então, todo alimento que você comprar lá no supermercado e olhar a lista de ingredientes, o primeiro alimento ali é o que mais contém, tá? E o segundo, menos, e assim sucessivamente, até o último ingrediente. Por que é importante você saber disso? Ah, Taine, você tá falando disso daí para uma vida sem dietas, o que é que eu tenho a ver com isso? É para você saber realizar suas próprias escolhas, para você não ficar dependendo da dieta, para você não ficar dependendo da nutricionista, para você não ficar ali olhando no seu celular. Ai, meu Deus, vou tirar uma foto desse alimento e vou mandar para minha nutricionista, para ela dizer o que eu devo e o que eu não devo comer. Essa não é a ideia. Essa não é a minha ideia como terapeuta nutricional. A minha ideia é te dar autonomia para que você possa andar com suas próprias pernas. E quando você começa a olhar os ingredientes do que você consome, você começa a criar consciência. Por que isso? Uma vez que você entende que aquela lista de ingredientes está lhe mostrando o que tem naquele alimento que você vai consumir, você começa a pensar se vale realmente a pena escolher aquele alimento. Um exemplo, o primeiro ingrediente de um pão integral, que se diz integral. Se aquele primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ele não é integral, tá? Então, assim, os ingredientes do alimento vai dizer o que você realmente está consumindo. Se você não conhece os ingredientes que estão naquele produto, você sabe e você conhece todos os alimentos, tá? Mas se você olha ali na lista de ingredientes, tem ciclamato de não sei o que, corante de não sei o que, açúcar invertido, açúcar recomposto, açúcar reconstituído. Você sabe o que é açúcar, mas esses açúcares reconstituídos, açúcar recomposto, açúcar de não sei o que lá, você não conhece. Aqueles produtos, aquele açúcar ou aqueles ingredientes que você não conhece não são alimentos, são aditivos, são corantes. E quando você for pôr na balança um produto, um alimento que tenha esses ingredientes que você não conhece e o outro alimento que tenha ingredientes que você conheça, você tem muito mais clareza das escolhas que você deve fazer. Quando você for ao supermercado, escolha alimentos que têm ingredientes que você conhece, alimentos que têm ingrediente que você sabe o que é aquele alimento ali. Porque quando você aprende a ler o rótulo, quando você aprende
a realizar suas próprias escolhas e a balancear suas escolhas a partir do momento em que você sabe o que você está comendo, você naturalmente começa a ter mais qualidade nas suas escolhas alimentares, na sua alimentação como um todo, no seu contexto alimentar. Você começa a ter mais consciência sobre as suas escolhas. Você começa a ter mais clareza sobre as suas escolhas alimentares. Não é, repito, não é que você vai precisar parar de comer alimentos industrializados. Não é isso, gente. É que não existe só os alimentos industrializados. Existem muitos outros alimentos. E esses outros alimentos você também precisa descobrir ou redescobrir. Porque hoje em dia nós estamos tão acostumadas a pegar um alimento ali, desembalar e comer, que a gente acaba esquecendo dos alimentos naturais. A gente acaba esquecendo dos alimentos que nós crescemos consumindo. Pelo menos até a nossa geração, né? As gerações mais novas já é muito mais difícil ter aquela prática de sentar, comer um aipim, comer uma banana da terra, comer ovo. Hoje em dia, essas questões simples estão sendo perdidas ao longo do tempo. Quando você aprende que você pode sim realizar suas melhores escolhas através da lista de ingredientes, da consciência, da feirinha de bairro, comprando ali na feirinha do vizinho, na feirinha do seu bairro, em vez de comprar em grandes centros, dando preferência aos alimentos naturais, a qualidade da sua alimentação melhora naturalmente. Tá bom? Um beijo, fique com Deus. Até